Presidente, eu não vou entrar mais no mérito técnico, porque eu já falei sobre isso, muitos já falaram. É um processo onde nós estamos dando a admissibilidade para que se continue a investigação de algo que não é certo. Não é certo. Não podemos dizer aqui que não tem. Temos que, sim, jogar para frente e que na comissão mista se decida. Nem o Tribunal de Justiça definiu ainda o que se está irregular ou se não está. O processo existe e a gente precisa, sim, jogar para frente para que isso seja, de fato, investigado e apurado. E não podemos dizer aqui que o processo é frágil, o processo é frágil. É o mesmo que dizer que roubar pouco está tudo bem. Roubar pouquinho não tem problema. Então, se existe irregularidade, a gente precisa, sim, jogar para frente. E eu achei muito estranho que, nas últimas semanas, assim, um amor repentino pelo governador, pela vice-governadora, de certos jornalistas da rede televisiva. Um amor repentino, tentando desqualificar o processo de impeachment dessa casa. Deve ter custado caro esse amor repentino. Dizendo um específico, falando que o processo foi adiantado por causa do processo do presidente da casa, de que era terça-feira e agora passou para quinta-feira. Desinformando, não é defender ninguém, defender o processo, defender essa casa, desinformando as pessoas. Um jornalista experiente, que não sequer se ateve que esse era o rito, que depois de 48 horas de lido aqui, deveria ser então votado no plenário. Não tem plenário nas quintas-feiras, por isso foi jogado nas quintas-feiras à tarde, por isso que foi jogado para terça-feira, onde depois era o próximo. Mas a gente adiantou, fazendo num dia que normalmente não tem plenário. E também falando que a segunda bancada, tendenciosamente construída pelo presidente da casa, que o segundo a votar seria o PSD com 6, desinformando os catarinenses. A segunda bancada a votar o PSL com 6, não é o PSD. Tem gente que precisa se aposentar, porque está fazendo mal para Santa Catarina, desinformando as pessoas. Ainda falando em entrevistas, jornalismo, eu pontuei aqui, porque será mesmo que o Moisés está se defendendo tecnicamente lá fora? Será que ele só está se defendendo se houve, se não houve? Porque nós somos criticados quando a gente fala que as questões políticas também influenciam. Eu peguei aqui alguns dos argumentos que ele está postando aí em algumas entrevistas meio que combinadas, e eu peguei alguns argumentos aqui porque é estarrecedor. Primeira, a negociação com os deputados não se trata de uma troca, deputado Crelin, se trata de mera justiça. A comitiva do governador estava aí distribuindo bombom hoje de manhã. Era bombom, recebesse um bombonzinho lá, deputado? Estava bombom, balinha, com certeza não era nada de secretaria, cargos, não era. Inclusive, tentaram criar uma narrativa de que eu estava construindo aqui, que eu negociei com o presidente da casa cargos, que eu estava com negociação com outros interesses. Eu quero que apareça um desgraçado para dizer se algum dia, aqui, em qualquer lugar, eu negociei cargo. Por falar nisso, outra palavra, falou que alguns deputados
politizam demais este processo, mas que a maioria dos deputados é de boa fé. Você só é de boa fé, deputado, se tu estiver a favor do governador. E ele descobriu o Brasil, que nós, deputados, politizamos o processo. Ele descobriu o Brasil. Ele descobriu que nós somos políticos. Descobriu o Brasil. E eu acho que ser de boa fé é a gente denunciar que ele abriu oportunidade de pagar mais de 700 mil, 800 mil reais por mês, sem os devidos processos, trâmites legais. Nós estamos falando de 10 reais. E nós denunciar aqui, nós não estamos agindo de boa fé. Quando nós denunciamos aqui o pagamento antecipado dos respiradores, a gente também não era de boa fé. A gente não entendia nada. Quando nós falamos lá do hospital de campanha também, a gente não entendia nada, a gente não sabia o que estava falando. Nós somos de má fé, nós não temos boa fé. Outra fala, os resultados históricos que demonstramos, nós fizemos um trabalho de recuperação do nosso Estado que pode estar incomodando a muitas pessoas, que podem estar deixando muitas pessoas desconfortáveis. Os bons resultados do governo estão nos deixando desconfortáveis, a gente não está gostando dos bons resultados desse governo. É isso que ele está falando por aí, e que por isso que a gente quer tirar ele. Eu realmente estou desconfortável com os resultados desse governo, com os mais de 500 mil desempregados, que as medidas da pandemia dele ocasionaram para Santa Catarina, ou da arrecadação na baixa de quase 20%, por causa das medidas dele na pandemia, ou as dispensas milionárias, com a desculpa da pandemia, nos portos catarinenses. É por isso que eu estou, e nós, estamos desconfortáveis com esse governo. Esse trabalho precisa continuar, não deve se perpetuar, então as pessoas não devem ter medo que o governador será um eterno candidato, que não é um grupo que ficará no poder ad eterno. Será que ele realmente pensa que nós estamos com medo que ele vai ficar governo para o resto da vida? Será que ele realmente pensa? Qual é o chá que ele está tomando para estar assim, malucão, para achar que realmente que os deputados estão preocupados, que ele vai permanecer e nós precisamos golpear o governador, porque ele está fazendo um perfeito governo. Outra aqui, eu preciso todos os dias ficar pensando o que me trouxe até aqui. Isso eu concordo. Ele deveria, mas deveria ter feito isso desde o primeiro dia. O que levou, que trouxe ele para cá? Porque se ele tivesse feito aquilo que trouxe ele para cá, ele não estaria passando por este momento deplorável e colocando Santa Catarina numa situação vergonhosa, vexatória. Por que não me venham falar aqui que é só o que é bom para Santa Catarina? Não coloque na boca de todos os catarinenses o que é melhor para Santa Catarina. Nós elegemos um governador que deveria estar alinhado ao governo federal. Por que ele não foi eleito aqui? Porque era o Carlos Moisés. Ele foi eleito porque era o governador do Bolsonaro. O mínimo que ele deveria ter feito era pensar, como ele falou, no que trouxe ele aqui. E ele não pensou, muito pelo contrário, menosprezou. Já começou quando ele botou na campanha dele, além de fazer a arminha, o comandante Moisés. Assim que ele se elegeu, ele tirou o comandante, né, para ligar ao capitão, e aí passou a ser o Carlos Moisés, já mostrando total falta de personalidade. Destituiu as executivas do PSL, sabe as pessoas que foram para a rua num momento difícil, que era difícil fazer campanha, que não tinha condição, todo mundo pegando firme, na cidadezinha mais sincera lá, o pessoal fazendo campanha para o governador, para o Bolsonaro, para os deputados.
E aí ele se elegeu, e numa reunião com os suplentes, com pessoas executivas, ele só faltou dizer assim, ó, agora vocês vão para casa, que daqui para frente vocês não prestam mais, vocês não servem mais. E não contemplou ninguém do time que genuinamente elegeu o governador. Mostrando total desconhecimento de causa ao assinar a Agenda 2030 da ONU, a agenda globalista, que tanto nós conservadores combatemos. Recebeu o MST na mesma semana que o Bolsonaro disse que não receberia um movimento ligado ao terrorismo, e na mesma semana ele afrontou uma decisão do nosso presidente. Deixou no currículo escolar aquilo que a gente mais repudia, que é a identidade de gênero, e esperou acontecer tudo o que aconteceu para ele se mexer, algo que deveria ser prioridade no governo do Moisés, no governo do Bolsonaro. Aumentou os defensivos agrícolas, na mesma semana que o presidente Bolsonaro estava ampliando as possibilidades de utilizações e tipos de defensivos agrícolas. Quando da queimada da Amazônia, a narrativa de que o presidente é que estava incendiando a Amazônia. Agora esse ano vai começar de novo, é periódico, né? Bolsonaro, ele exatamente bota fogo na Amazônia, bem naquele mesmo período em que todo ano acontece e já vem acontecendo, mas culpa é do Bolsonaro. E aí o bonitão, em vez de defender, de quebrar essa narrativa, disse que não, eu estou mandando mais bombeiros lá para ajudar na queimada da Amazônia. E defendeu o Bolsonaro das narrativas e ataques dos seus opositores. Nunca defendeu o Bolsonaro nas suas redes sociais. Jamais fez isso. Nunca deu assim uma moralzinha para o governo, para o presidente Bolsonaro. Nem agora na pandemia, que mandou para cá um monte de verbas extras, valores extras para a pandemia, ele montava em cima e dizia que era ele que estava dando, que ele que estava conseguindo, que ele que estava fazendo, e nenhum agradecimento para o governo federal, que estava empenhando um dinheiro de gestão para fazer coisas para o Brasil, estava tendo que retroagir, dando para a pandemia, e nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento para aquele que botou ele lá, naquele trono imaginário. E quando ele assinou o manifesto em favor da democracia, quando o Brasil inteiro, a narrativa do jornalismo, da extrema imprensa, dos radicais de esquerda, dizendo que o Bolsonaro estava ligado a movimentos antidemocráticos. Nunca aconteceu. E aí o Moisés, ao invés de defender o Bolsonaro, o que fez? Ele assinou uma carta em apoio ao Maia e ao Columbre, como se o Bolsonaro tivesse a intenção de fechar aquela casa. E o bonitão, governador do Bolsonaro, assinou a carta com os governadores, os outros traidores. Na pandemia, caçoou do depoimento do presidente, falando que estava estarrecido com o posicionamento do presidente, quando em março ele falou tudo exatamente que iria acontecer e aconteceu. Naquele momento, além de não seguir nada das orientações do presidente, disse estar estarrecido com o posicionamento do Bolsonaro. E quando o Moro deu aquela facada nas costas do presidente, foi a segunda facada, e essa pelas costas, o bonzão do Moisés quis lacrar, e ao invés de defender o Bolsonaro das acusações que até hoje não vingaram do Sérgio Moro, o que ele fez? Ele convidou o Sérgio Moro para vir trabalhar no seu governo, afrontando mais uma vez o presidente Bolsonaro. E como não falar
da sua classe, os bombeiros, que depositaram nele a esperança de certas mudanças que a classe espera há anos para se resolver. Deixou de lado aqueles que nele esperavam algo muito melhor e serem muito mais assistidos do que foram, mantendo e não fazendo esforço algum para regularizar as escalas irregulares de 24, 48 horas da classe que o elegeu. Então, hoje, além do processo técnico, um processo político também fala muito alto, porque essa casa é uma casa política. E a bancada do Bolsonaro não perdoa a traição, porque nós o colocamos lá e ele não gastou praticamente dinheiro, muito longe do que se gasta para fazer um governador, e nós o colocamos lá com muita honestidade e genuinidade, para ele trair o movimento dessa forma. É imperdoável. Obrigado, presidente.